Cláudia Ohana declara que tem nosofobia. E eu fiquei, tá, o que é isso? Então, bora pro vídeo, vamos descobrir o que é nosofobia. You should see me in a crowd. Galera que se vira, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. E se você for novo, por favor, se inscreva neste canal. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E aí eu vi esse negócio de nosofobia, falei, o que será nosofobia? Aí eu fiquei, mas nosofobia não é a mesma coisa que hipocondria? Qual é a diferença de nosofobia e hipocondria? Afinal de contas, né, vamos tentar entender o que é. E aí eu fui ler a matéria, a gente tem que ler, né? É isso que a gente tem que fazer, ler para entender o que a gente não entende. Parece óbvio, né? A nosofobia é um transtorno de ansiedade que existe um medo grande de adquirir uma doença específica no futuro. Geralmente as pessoas que são mais ansiosas ou têm algum outro transtorno de ansiedade são mais suscetíveis a desenvolver essa condição clínica, assim como indivíduos que têm contato com temas ligados a doenças, como é o caso de profissionais de saúde. Em entrevista à revista Quem, a atriz Cláudia Ohana, de 60 anos, está no ar na novela Vai na Fé, pela Rede Globo, revelou que sofre desse transtorno. Ela ainda diz que sente pavor de ficar doente desde criança. Em um dos momentos de crise, estava com o nariz sangrando, e o medo fez pensar que eu estava com um tumor cerebral. Gente, que pavor! Ela também afirmou que evita buscar informações sobre doenças, sendo assim, não navega no Google e não lê bulas de medicamentos. Nossa, eu já faço o contrário, eu navego no Google, pergunto tudo, leio bula, leio todas as bulas, a primeira coisa que eu vou ler é bula, né? E a nosofobia, ela é uma fobia específica, é um transtorno de ansiedade que existe esse medo muito grande de adquirir uma doença. Se a pessoa ainda não tem o diagnóstico, ela tem o medo de vir a ter esse diagnóstico. Gente, eu conheço uma pessoa que ela tinha muito medo de ter câncer, e de tanto ela ter medo de ter câncer, ela teve câncer e veio falecer pelo câncer, né? E quando eu li essa matéria, eu fiquei pensando muito nessa pessoa, né? E o medo que ela tinha, e enfim, me deu pena, né? Geralmente a pessoa lê qualquer sinal do seu corpo ou sintoma como evidência de que terá aquela doença, seja um infarto, um câncer, uma tuberculose, uma pneumonia, seja qualquer doença que for, né? E as doenças variam de acordo com as crenças do indivíduo. Afirma Nina Ferreira, que ela é uma médica psiquiátrica especialista em terapia do esquema, neurociências e neuropsicologia. Segundo a especialista, pode que o mesmo indivíduo mude o foco de ter medo, né? Em vez de você ter medo de ter um ataque cardíaco, de repente você tem medo de ter câncer. Na verdade, a fobia é o medo excessivo que faz a pessoa sofrer. Para a pessoa ser considerada nosofobia, os sintomas têm que estar ligados ao medo de ter uma doença e precisam ser bem intensos e persistentes, né? Como já foi dito, as pessoas que já têm algum transtorno de ansiedade, né, que são muito ansiosas, elas estão muito mais suscetíveis a desenvolver essa doença, né? Por quê? Porque ela já tem aquela ansiedade, ela já tem aquela tendência, né? A ansiedade é justamente isso, você se antecipar de uma coisa que pode ou não vir a ocorrer. Então a pessoa já tem aquilo, então ela tem uma predisposição a ter esse transtorno, né? E os indivíduos que têm esses termos ligados, né, como profissionais de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, porque como eles passam muito tempo com pessoas doentes, às vezes com familiares, né? Então eles acabam tendo também essa preocupação excessiva de ficarem doentes também, né? No Brasil,
não se pode ser formalmente classificada no DSM, o livro de referência do diagnóstico em transtorno mental psiquiátrico. Não há tantos números acometidos sobre as pessoas com transtorno, porque não tem nem CID, então não dá, assim, não está ainda, né, no livro do DSM sobre a nosofobia. Porém, o tratamento é muito parecido com o tratamento para ansiedade, porque como a pessoa ela já tem um transtorno de ansiedade primeiro, né, antes de desenvolver isso, né, como já é a predisposição da pessoa é a ansiedade, então o tratamento vai ser o tratamento para ansiedade. Não tem um tratamento para nosofobia. Então, assim, vamos primeiro tratar o que está causando, que é o tratamento da ansiedade. Então, a medicação será uma medicação para a ansiedade e não exatamente para nosofobia. Assim como vários outros transtornos de ansiedade, né, eles não têm uma medicação própria para cada transtorno de ansiedade, né, mas existem milhares de transtornos de ansiedade, né. Segundo essa médica psiquiatra, muitas vezes a pessoa alimenta ainda mais essa preocupação pesquisando na internet e pensando no assunto. Então, o que antes era só um receio começa a crescer e virar algo persistente, vira patológico, né? O medo de contrair uma doença futura, né? Ela é uma doença específica no futuro. Em geral, né? A pessoa ela tem medo de uma doença específica, às vezes não, mas geralmente ela tem. E ela começa a desenvolver os sintomas, porque como é uma coisa psicológica, como ela tem muito pavor daquilo, ela vai acabar tendo, né? Sintomas físicos. Vai ter taquicardia, falta de ar, né? E quando ela tem essas crises de ansiedade, ela começa a achar que está ficando com a doença, né? Então, sempre ficar pesquisando sobre isso na internet pode acabar aumentando o risco de desenvolver ansiedades. Eu já sou a dona da internet, que pesquisa tudo pela internet. Eu pesquiso. Inclusive, eu descobri o autismo do meu filho muito antes dele ter laudo, né, diagnóstico. Eu que falei, ele tem autismo, e muita gente não acreditava em mim, mas é porque eu pesquisava mesmo tudo na internet. Ah, mas você diagnosticou pelo Google? Eu li matérias. Quando eu faço uma pesquisa, eu costumo ler pessoas, né, como essa psiquiatras, né, pessoas que têm, né, aval para falar de tal problema, né? Então agora eu tô falando do autismo. Não é que eu diagnostiquei meu filho pelo Google. Eu tinha as minhas desconfianças, né? E simplesmente peguei, fiz a pesquisa e falei, ele tem autismo. 99% das pessoas que viviam comigo não acreditaram, né? Então eu fui em busca do tratamento, tudo, fui em busca da neuropediatra. E a neuropediatra, né, a que deu o diagnóstico, falou para ele, ele é autista. Só que no meu entender, ele era um autista, né, de nível suporte 1, um autista leve, e na verdade ele é um autista moderado, de suporte 2. Então, às vezes a gente pesquisa na internet para tentar entender o que é que está acontecendo. E eu costumo pesquisar muito transtornos, porque eu tenho alguns, né? Lembra que eu disse que eu tô com pelo menos 5 diagnósticos aí, né? Tem o TDAH, que é o F90 ou 98? Acho que é o F90, né? Gente, já vou não lembrar. Desculpa, TDAH. Aí eu tenho o F33, que é o transtorno depressivo recorrente. Tem um CID para tensão pré-menstrual, eu não sabia, mas tem, eu já esqueci o CID. Eu tô... existe uma desconfiança que eu tenha o F60. Então a psiquiatra vai investigar isso melhor. E tinha um outro lá que eu também já não lembro mais qual que era. Ah, e tem também o CID para síndrome do pânico em remissão. Então assim, eu costumo ler muitas coisas sobre saúde mental, né? E assim, quando eu vi a Cláudia Hanna falando dessa doença, eu falei, mas o que será isso, né? Então essa doença, essa vigilância constante que ela tem, acabou desenvolvendo isso. Aí eu falei, tá, então tá. Se nosofobia é o medo mórbido de ficar doente, isso não seria hipocondria? Eu achei que isso era hipocondria, porque eu li um livro quando eu era adolescente, sabe aqueles livrinhos que a gente lia,
quando eu era adolescente, tinha a Linha Veredas, tinha o Daniel... Ai, como é que é o nome? Me deu branco. Desculpa, meu déficit de atenção. E eu li um livro chamado Diário de um Hipocondríaco. Né? Quando a gente lê muitos livros, né, adolescente, sabe? E eu aprendi o que é hipocondria ali, né? Nesse livro do Diário de um Hipocondríaco, né? E aí quando eu vi isso, eu falei, mas ela não é hipocondríaca? Porque qual a diferença de nosofobia e hipocondria? Eu falei, não, peraí. Eu conheço uma hipocondria. Será que eu tô errada? Será que eu tô enganada? Então eu fui pesquisar qual que é a diferença de hipocondria e nosofobia, tá? São bem parecidos realmente, né? Tem essa questão da doença, tá? São transtornos de verdade, né? Relacionados à saúde, mas existem assim pequenas diferenças e nós vamos ver. Vamos prestar atenção. Ó, a nosofobia é o medo patológico exagerado de ficar doente no futuro. A pessoa tem esse transtorno, ela acredita de que um dia ela vai ter câncer. Ela tem uma certeza assim que um dia ela vai ter câncer no estômago. Então ela acaba desenvolvendo sintomas parecidos, né? E acaba desenvolvendo muita ansiedade, né? Pode ter crise de ansiedade, como nós já vimos, como aquela falta de ar, taquicardia, enfim, essa é a nosofobia, aquele medo mórbido de ter uma doença no futuro e às vezes uma doença em específico. Já a hipocondria é um transtorno que a pessoa acredita que ela já está doente. Ela acredita que ela já está doente, mesmo que ela não tenha nenhum sintoma, mesmo que ela não tenha nenhuma evidência da doença. O hipocondríaco, ele pode achar que tem uma doença grave, mesmo o resultado dos exames estarem ótimo. Ela pega, faz um monte de exame, tá tudo bem, tá tudo bom, e ela, não, eu tenho uma doença. Além disso, o hipocondríaco pode se preocupar intensamente com o seu corpo, prestando atenção em todos os pequenos sintomas, alterações corporais, que pode levá-lo a buscar o médico constantemente, fazer vários exames desnecessários. Então, dessa forma, é possível perceber que quanto a nosofobia se trata de um medo futuro exagerado, de ter uma doença específica, o hipocondríaco, ele se preocupa exageradamente agora no presente e acredita que já está doente, mesmo sem ter nenhum sintoma. Então ela vai fazendo milhões de exames, que alguma doença ela tem, não sabe qual, né? E ambos são transtornos que interferem na vida da pessoa, podendo prejudicar a sua qualidade de vida e relações sociais. Então, assim, ambos são transtornos bem sérios, e quando a gente conhece uma pessoa com algum desses dois transtornos, a tendência da maioria das pessoas é falar assim, mas espera aí, você está exagerando, não é bem assim. E isso não ajuda a pessoa, porque são transtornos reais e as pessoas, elas têm o sofrimento da ansiedade, ele é real, tá? A doença que ela acredita que tenha ou que vai ter pode ser apenas psicológico? Pode, mas o sofrimento é real. E ele é bem preocupante. E eu penso assim, que quanto mais a gente lê e pesquisar sobre transtornos, mais a gente pode começar a entender as pessoas que às vezes nós não conseguimos entender. Às vezes não é fácil conviver com uma pessoa que você não sabe, não entende por que ela age assim, sabe? Às vezes aquela pessoa tem um transtorno que às vezes nem ela sabe que ela tem. E é muito comum, né? Como eu entrei no mundo do autismo desde que meu filho nasceu, e é muito comum ver pessoas que a vida inteira não sequer sabiam que tinha autismo, sofrendo coisas horríveis. E por causa dos transtornos que ela tinha. Então, assim, a gente tem que começar a olhar as pessoas com mais compreensão. Eu soube que a Cia tá com autismo, eu queria fazer um vídeo só pra ela e acabei não tendo tempo de fazer um roteiro legal, porque eu acho que ela merece um vídeo bem legal, né? Ela fez aquela música, né? Music. Ironicamente, ela não quis contratar uma pessoa autista para fazer o filme, porque ela disse que uma pessoa autista não seria capaz de fazer aquele filme. E, no entanto, foi uma autista, ela, quem desenvolveu todo o filme. Então é bem irônico. E eu queria desenvolver um assunto e um roteiro nessa pegada, mas não tive tempo, gente. Tá bem corrida a minha vida, né? E é isso, gente. Correndo atrás da vida, correndo atrás da saúde, correndo atrás de tudo, enfim. Fim de semestre também.
E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me diz se você já ouviu falar de algum desses transtornos. Responde aí nos comentários se você tem. Vamos trocar figurinhas aí, porque aqui a gente se cuida, a gente se vira e a gente se cuida, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E tchau!